Em uma noite chuvosa, em uma pequena vila na parte esquecida do grande reino de Clover, duas crianças são deixadas na porta de uma igreja na qual é usada como orfanato também, sem bilhete, pegadas ou nomes são deixadas apenas com duas batidas na porta. Por causa da chuva ninguém as ouve, porém com o choro de um dos bebês o padre daquele lugar as acha e as acolhe. Aquele que chorava tem olhos como esmeralda e ganha o nome de Uno, e o outro no qual foi acordado pelo toque do padre e olhos de amber é denominado como Asta. Ambas as crianças cresceram saudáveis e cheias de amor durante vários anos, e Uno logo aos 7 anos já conseguia usar magias simples, algo um tanto inusitado para um plebeu que costumam despertar apenas com 9 anos e 10 no máximo, e mesmo assim a maior parte é em quantia mínima. Mesmo sem esta ter despertado sua mana, os dois continuaram a ser bons irmãos, sempre se ajudando quando precisavam, principalmente quando eram confrontados pelas crianças mais velhas, nas quais tiravam sarro de Asta. Onde a briga era sempre parada por uma das freiras, ou com Iwin usando sua magia para fugirem. Apesar de todas essas pequenas intrigas e brincadeiras de mau gosto, ainda eram uma família. No entanto, por causa de um pequeno corte no dedo causado na hora de tirar a casca de uma batata para o almoço, teve sua vida mudada completamente por uma nova freira que, em vez de colocar um pano para fechar a ferida, optou por usar magia de cura. Em sua surpresa, foi completamente ineficaz e chamou o padre para dar uma olhada. Usando uma pequena lâmina, faz um leve corte na palma-mão da criança e tenta curá-lo. Sem o resultado esperado, faz mais alguns testes até chegar à conclusão: ele é incapaz de aceitar a mana, nenhuma magia funciona nele. Conclui o padre após vários testes. Foi um grande choque para todos esse fato, porém mesmo sabendo disso, Asta ainda não desistiu de tentar usar magia, lendo vários livros, treinando foco e formas usadas para ativar magia. O fez virar alvo de zoação primeiro, depois começaram a intensificar mais e mais, de palavras que os colocava para baixo, viraram palavras agressivas e cuspir nele. Os tapas na nuca e costas viraram chutes e socos até ele cair no chão e chorar de dor. E Uno com o tempo também foi se afastando até chegar o momento em que virava o rosto e seguia em frente, ignorando o estado lamentável de Asta. As freiras, padre ou qualquer outro fazem o mesmo. Cansado não revidava mais apenas e não dava o prazer de vê-lo chorar, apenas aguentava. Uma vez um dos garotos bem mais velhos que Asta tinha sido rejeitado pela garota na qual estava afim na frente de várias pessoas, após beber várias canecas de cerveja, e furioso com a situação pega Asta no qual está comendo em um canto escondido, leva para bem longe com a ajuda de mais 2 garotos e, enquanto os outros o seguram, dá dezenas de chutes e socos. Em resposta, Asta dá um sorriso para o agressor. Por acaso é um masoquista para gostar disso? Não me olhe assim! Grita o garoto rejeitado e dá um soco ainda mais forte, recebendo contudo tendo seus dentes lançados para fora de sua boca. Por sorte era de leite, junto escorria um pouco de sangue na boca e nariz. Ah, essa expressão é bem melhor, combina mais com o amaldiçoado que é. Continua o agressor com um sorriso no rosto. Sem pensar, começa a socar com mais força no rosto, deixando a face coberta de sangue e os olhos inchados. Ei cara, já chega, vai acabar matando ele desse jeito. Avisa um dos que segura Asta. Talvez eu deva fazer isso, o mundo não precisa de um amaldiçoado como você. Na verdade, esse talvez seja meu destino. O motivo de eu ter nascido foi para matar você antes que infecte todos os restos de nós, e assim me tornarei um grande herói. Assim todas as mulheres estarão aos meus pés. Anuncia com uma expressão de loucura. Com medo do que estava por vir, aqueles que seguram Asta afrouxam um pouco. Percebendo isso, quando está prestes a receber outro soco, se impulsiona para frente e dá uma cabeçada, derrubando o valentão e caindo em cima dele. Se levanta rápido e corre, adentrando bastante na floresta. Os outros não o perseguem, sabendo que em algum momento ele iria voltar para o orfanato. Enquanto corre, tropeça e rola barranco abaixo, batendo em várias pedras e galhos, deixando com vários cortes e feridas. Para piorar a situação, começa a ventar e chover. Com dificuldade levanta e tenta chegar até um crânio de um demônio gigante mais à frente na floresta.
Após algumas horas chega tossindo e com muito frio. Aquele era o esconderijo dele no qual costuma passar a maior parte do tempo, tornando aquele lugar praticamente seu lar. Por isso tinha algumas roupas e cobertas para usar e se esconder da chuva. Além disso, contém a fama de ser amaldiçoado, ocasionando de não ter o perigo de alguém vir atormentá-lo. Este acaba sendo o maior problema. Agora, apesar de Asta ter se abrigado, suas feridas continuam abertas. Está tossindo sangue e mal consegue enxergar 1 metro à frente. Cof. Se enrola nas cobertas e começa a refletir sobre sua vida. Droga, quando a ajuda irá chegar? Espera, eles estão me procurando, não é? Alguns de nós ainda são minha família, não é? Você é um amaldiçoado, por isso deve morrer. Não. Eu ainda sou um humano como todos, independente se essa deusa faz aqueles que esforçam sofrer e aqueles que têm tudo terem mais ainda. Eu ainda posso viver, não é? Eu ainda tenho um futuro. Passa mais alguns minutos e alguns pensamentos começam a passar na cabeça novamente. Porque ninguém ainda veio. Será que eles não repararam minha falta? Talvez eu devesse sair para eles me acharem. O padre costumava dizer para não nos aproximarmos daqui, então ele não vira para cá. Então, para que haja uma chance de eu ser salvo, preciso sair daqui. Retirando forças apenas da vontade, consegue se arrastar para o lado de fora. Lá sente a chuva caindo em sua pele, o granizo batendo nele e os fortes ventos que parecem cortar seu corpo. Poucos metros mais à frente, se vira com a barriga para cima e tem suas lágrimas finais misturadas com a chuva e pensamentos finais. O padre tinha dito que foi em uma noite como essa que eu fui deixado. Se nem meus pais de verdade me queriam, porque achei que estranhos iriam querer. Ninguém irá me salvar, não é? Com a ficha de que sua vida chegará ao fim em poucos minutos, começa a gritar para os céus em busca de uma salvação. Socorro! Alguém me ajude. Qualquer um. Eu pagarei de volta se for preciso, mas me salve. Por favor. Deus é que nos dá mana, eu imploro que ouça meu pedido ao menos uma vez. Dê a mim, aquele que sofrerá em suas mãos por muito tempo, a salvação ao menos uma vez. Eu imploro, por favor. Grita até sua garganta começa a doer. Nada acontece, apenas a aproximação do fim. Socorro! Grita uma última vez, perdendo a voz, apenas fecha os olhos e tenta se lembrar das boas memórias, até que adormece. Quá! Um pássaro começa a sobrevoar em círculos em cima de Asta. Pouco tempo depois aparece um homem que o leva de cavalo até a clínica da vila. Chegando, deixa uma carta para o dono de lá e um saco com dinheiro. Antes de ler, leva para uma sala e inicia o tratamento intensivo, usando remédios a partir de ervas medicinais e habilidade adquirida ao passar dos anos, conseguindo salvar a vida de Asta. Enquanto o paciente não acorda, o encara um pouco como se avaliasse e baixinho diz: ainda precisa ser bastante trabalhado, mas conseguirá ser um ótimo rei. Várias horas depois, o garoto acorda deitado em uma cama e o médico sentado ao seu lado enquanto lia um livro começa a falar. É um milagre ter chegado aqui vivo. No entanto, significa que poderá me pagar pelo seu tratamento de ter te salvado, entendeu? Asta confirma com a cabeça e pergunta: eu não tenho dinheiro para pagar, pode ser de outra forma? Qual é seu nome? A última pergunta foi em um tom de voz mais baixa. Quem falou de dinheiro, garoto? Irá se tornar meu aprendiz e gerenciará a minha humilde clínica comigo. Não se preocupe, eu ensinarei tudo o que for preciso. Quanto ao nome, me chamo Guto e você é? Diz da forma mais receptiva na qual consegue. Asta. Responde ainda tímido. Então Asta poderia me explicar como chegou nesta situação e por que estava perto do crânio amaldiçoado? Apesar da surpresa da pergunta, responde um pouco receoso pelo fato de ter que falar sobre sua maldição. Não ficou com medo quando começou a viver lá? Pergunta Guto, se aproximando mais do garoto, no qual ainda fala baixo. É só um osso, não há motivos para se ter medo, não entendo de todos evitarem apenas por causa de um boato de existir uma maldição lá. Finalmente fala em tom de voz mais alto. O boato é apenas uma pequena parte da história do passado dessas terras. Informa sério. Que história? Pergunta Asta curioso, posicionando seu corpo mais para frente.
Uma de um pouco mais de 500 anos atrás, dizem que um demônio gigante com vários braços apareceu, destruindo tudo em seu caminho. Ninguém era capaz de pará-lo, até mesmo o exército real daquele tempo foi aniquilado em segundos. Porém, quando a esperança havia sido perdida, um mago surgiu e com um único golpe eliminou a criatura. E de onde vem o medo das pessoas? Pergunta com um rosto pensativo sobre o motivo de alguém temer. Dizem que aqueles que pisam lá morrem pouco tempo depois. Você quase comprovou essa tese quase morrendo lá perto. Responde tentando imitar uma voz fantasmagórica. Minha morte não teria nada a ver com crânio feio. Boa, garoto, já está tarde e é melhor voltar agora. Sim, diz Asta em um tom melancólico e sai andando devagar. Na verdade, que tal ficar aqui por hoje? Não tem mais clientes e já posso começar a ensinar o básico e apresentar o local. Propõe Guto por pena ao ver a alegria do garoto indo embora. Posso? Pergunta animado. Claro. Responde com um sorriso no rosto. No dia seguinte, Guto foi até o orfanato explicar a situação e fazer a mudança de data para sua loja. Enquanto Guto discutia com o padre, Asta se despedia de Uno, que apesar de não se falarem tanto como antes, foi a única na qual pôde considerar como uma família. Quem diria que você seria o primeiro a ser adotado? Exprimi Uno para baixo. Não é adoção, é apenas para eu poder pagar minha dívida com ele. Fala Asta tranquilamente. E Uno faz uma cara de desconfiado com a correção de Asta, porém deixa de lado e muda de assunto. Então ainda seremos irmão, não é? Fala Uno tentando segurar suas lágrimas. Nada irá romper nossos laços, independente do que o futuro nos aguarda. Diz Asta enquanto estende seu braço e bate com a mão fechada a do Uno, que executa o mesmo movimento. Dando suas últimas despedidas, Asta inicia sua vida com um pouco de felicidade ao lado de Guto.